Então, boa tarde. Eu estou aqui no jardim da minha casa, um lugar maravilhoso que eu realmente gosto muito, amo muito estar aqui. Hoje é sábado, dia 14 de março de 2026. Agora são 4 horas e 6 minutos. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o sermão que eu preparei para compartilhar amanhã na igreja onde eu vou pregar. Amanhã eu vou pregar no texto que está registrado em Josué capítulo 20, versículo 22. Quando Josué, ao conversar com os líderes de Israel, eles, na verdade, entre si, dialogando, chegam à conclusão que 2,5 tribos que estavam ocupando o lado leste do Rio Jordão, tribo de Ruben, Manassés, e mais uma que eu não me lembro agora, não estou com o texto na mão, eles estavam construindo um altar daquele lado, longe dos seus outros irmãos, as outras 9,5 tribos que haviam atravessado o Jordão para irem em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E agora essas 2,5 tribos cumprem o seu papel, compromisso assumido com Josué, eles vencem as batalhas, eles conseguem passar por Jericó, que é o primeiro empecilho que eles têm, e daí eles lutam com os seus irmãos, apesar de não estarem recebendo terras, possessão daquele lado do Rio Jordão, dentro da terra prometida, e eles retornam à terra onde antes haviam combinado com o seu líder que gostariam de ficar, porque eles criavam gado, e a terra ao lado leste do Rio Jordão, antes da travessia do rio, em direção a Canaã, era melhor para cuidar de gado. Então eles ficam lá, e agora eles retornam para as suas famílias, para a sua possessão, tudo muito bem acertado e combinado, resolvem fazer um altar para adorar o Senhor. Mas os outros 9,5 tribos, as outras 9,5 tribos que estão lá em Canaã, começam a ver aquilo como motivo de insurgência e de separação, de falta de comunhão, porque eles haviam feito um altar para eles cultuarem, quando na verdade eles entendiam que eles deveriam atravessar para cultuar com seus outros irmãos na terra prometida. E aí eles começam a resolver aquela questão entre eles, há uma discussão ali, e um deles diz assim, olha, vocês precisam se lembrar do que aconteceu com Acã. Acã não obedeceu a Deus, ele não ouviu a voz de Deus. Está se referindo a uma narrativa de Josué no capítulo 7. Acã era um patriota, né, um judeu da tribo de Judá, que havia entrado em Jericó com segundas intenções. Deus tinha dito ao Josué que ninguém deveria pegar nada do despojo daquela guerra contra Jericó. A guerra já tinha passado. Eles já tinham passado por Jericó e também tinham passado por Ai e por outras cidades. Mas o grande problema de Acã foi que em Jericó ele desobedeceu à voz de Deus através de Josué. E aí ele pegou uma capa babilônica, uma quantidade de ouro, de prata, e escondeu debaixo da sua tenda, e por isso, na investida que é feita contra Ai, no capítulo 8, eles perdem a batalha. Aliás, capítulo 6, Israel rodeia a cidade de Jericó por 7 vezes, e aí tocam as trombetas, e aí as muralhas caem, eles resgatam a família de Raabe, vencem, mas Deus tinha dito, olha, não peguem nada de lá, porque é tudo amaldiçoado. E o que vai ser consagrado é consagrado a mim. Deus tinha dito para Josué dizer para o povo, mas Acã não ouviu a voz e a ordem de Josué, ele desobedeceu. Por ter desobedecido, ele pega para ele usufrui de coisas que não lhe pertenciam. Uma capa babilônica e um pouco de peso de ouro e de prata, bota debaixo da sua tenda, escondido, e fica calado. Quando eles vão atacar a cidade de Ai, que é muito menor do que Jericó, eles perdem a batalha. Aí vem o problema. Por que é que eles perderam? Deus chama Josué e fala, Josué, tem pecado escondido no meio do meu povo. Agora eu vou lá para o 22:20, aliás, para o 20:22, onde eu disse que houve essa discussão, e eles falaram assim, lembrem-se do que aconteceu com Acã, estavam se referindo a esse fato que eu acabei de dizer.
ele desobedeceu a Deus e ele pagou caro pelo pecado dele. E não só ele, mas também outras pessoas morreram junto com ele por causa do pecado que ele cometeu. Entendam uma coisa que eu quero tirar de lição para nós aqui. O pecado individual traz consequências coletivas, seja qualquer que for o pecado. Então vamos pensar aqui, se a gente for adaptar isso à nossa realidade atual, quando alguém bêbado dirige um carro e há mais outros 4 ocupantes com ele, se ele bater o carro e morrer por causa do seu pecado, por causa da sua incoerência, muito possivelmente os outros 4 morrem junto com ele. Pecados individuais trazem consequência para quem está cometendo e para os que estão ao lado dele. Na família de Acã, todos morreram, porque foram apedrejados e queimados. Quando ele pecou, e o povo de Israel todo perdeu uma batalha contra uma cidade pequena em vista daquela tão grande e poderosa que era Jericó. Deus deu vitória em Jericó porque estavam todos santos, puros, limpos, obedecendo o Senhor. Mas quando houve pecado escondido, o povo perdeu. Eu não sei o que de lição você vai tirar dessa nossa reflexão, mas eu queria que nós tirássemos algumas lições. Os pecados de Acã foram vários, mas eu posso enumerar alguns deles aqui. Por exemplo, a desobediência, ela custa caro. Quando a gente desobedece, a gente paga pela nossa desobediência e pessoas ao lado de nós sofrem junto com a gente e pagam caro por isso também. Um outro pecado de Acã foi cobiçar. Ele cobiçou o que não lhe pertencia. A prata e o ouro e aquela capa babilônica não eram dele. Ele não tinha o direito de pegá-las, porque Deus tinha dito, não peguem nada, é tudo amaldiçoado. Mas há o pecado de você também roubar de Deus. Acã pegou ouro e prata, que o Senhor tinha dito a Josué para dizer ao povo que o ouro e a prata seriam resgatados daquele despojo para servir ao Senhor na construção do tabernáculo, do templo, iam ser consagrados ao Senhor, portanto pertenciam a Deus antes de eles entrarem na cidade de Jericó. E Acã foi lá e pegou o que pertencia a Deus. Quando você rouba de Deus, as consequências são gravíssimas. E não só você, mas outras pessoas pagam junto contigo. Eu podia aplicar várias coisas aqui. Talvez você esteja devendo na cantina da igreja. Pastor, estou roubando de Deus? Tá. Porque esse dinheiro é para a obra de Deus. Ah, mas já esqueceram. Não estava tão gostoso assim um salgadinho. Se você comprou, pague. Talvez você levou uma vasilhinha para casa do almoço que teve na igreja e não devolveu. Devolva, porque é do Senhor. Talvez você não entregue o seu dízimo como deveria. Você está roubando do Senhor. Lembra de Malaquias? Do que vocês acham que estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Mas aí tem outro pecado, o pecado de você não se arrepender. Quando o pecado de Acã deveria ter sido confessado por ele, já que ele sabia que era ele o culpado pela derrota de todo Israel, ele ficou quieto, ele encobriu. Mas Deus sabia. E aí Deus revelou para Josué, Josué, vai pelas famílias e pelas casas todas do povo, que eu vou mostrar para você quem foi o pecador. E ele foi parar exatamente na casa de Acã. Acã podia ter se revelado antes, dizendo, eu que pequei, eu que escondi, perderam todos, perdemos todos por minha causa, mas ele ficou quieto. Sabe o que é isso? Isso é falta de arrependimento. Quando Josué chegou lá e falou, Acã, dá glória a Deus, meu filho, fala para mim o que é que você fez. Deus já revelou. Aí Acã disse, foi eu pequei mesmo contra o Senhor. Eu peguei a capa babilônica que estão escondidos debaixo da minha tenda. Eles foram lá e acharam. Mas aquilo não era arrependimento, aquilo era remorso. Ele já sabia que toda aquela desgraça que estava acontecendo em Israel era por causa do pecado dele. Só que se ninguém descobrisse, ele não teria falado. Isso é remorso. Arrependimento sincero é quando você reconhece o seu pecado e sem qualquer consequência você vai lá e confessa, se arrepende, abandona e deixa o seu pecado. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não seja um Acã. Lembre-se, quando você comete um pecado contra Deus, sofre você a consequência, as pessoas ao seu redor. Assim são como os maridos que traem as suas mulheres e toda a sua família sofre. Assim acontece com os homens que enchem a cara na rua e gastam o seu dinheiro com cachaça ao invés de fazer compra para sua casa, todos os seus filhos e a sua esposa sofrem junto com ele. Assim é com todos os pecados que nós cometemos. Nós ferimos a santidade de Deus, mas nós também afetamos pessoas que nos amam e sofrem junto com a gente. Portanto, o melhor é não cobiçar, o melhor é não pecar contra Deus, o melhor é evitar. E se a gente pecar, temos um advogado junto ao Pai. E se nós pecarmos, é preciso que confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas não espere alguém descobrir, seja corajoso, seja crente.
Se o Espírito Santo está tocando no seu coração e você se lembra de um pecado que você cometeu, se arrependa, confesse. Deus vai te perdoar. E a graça está sobre nós. Nós não estamos mais na época de sermos apedrejados e queimados por causa dos pecados que cometemos, mas a justiça de Deus ainda acontece. E as consequências dos nossos pecados trazem muitas tristezas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Eu espero que Deus me use para pregar lá amanhã e também trazer edificação, despertamento, desafio para aqueles que vão ouvi-la. Deus te abençoe. Sou o pastor Antônio Ramos, uma boa tarde. Que esse final de sábado, domingo, esse final de semana seja uma bênção na sua vida. Um abraço.